Olá a todos e todas, eu sou Óscar Puteroteres e você está no Bruxaria Sem Dogmas. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou bruxo sacerdote há 13 anos e sou dono do blog da Bruxaria Sem Dogmas, que ensina magia e ocultismo de verdade, gratuito, que existe há 10 anos. Pessoal, hoje vamos falar sobre satanismo tradicional e bruxaria tradicional. Por que eu vou trazer esses dois temas em conjunto? Porque a gente vai entender que esses temas se confluem, tem tudo a ver. Primeiramente, hoje a gente tem um satanismo moderno a partir de LaVey. Anton LaVey escreve a Bíblia Satânica e também cria a Igreja de Satã, mais ou menos por volta do ano de 1960. O que em essência tem a doutrina de LaVey nesse satanismo moderno? Trabalhar tudo como um símbolo. O diabo não existe, ele é um símbolo, um arquétipo que você pode assumir para fazer transformações. Os demônios são forças da consciência. As coisas são tudo símbolos e forças da consciência. As próprias missas na igreja satânica, que tem todos os elementos, nomes do diabo, orações ao contrário, trocar o bem pelo mal e tudo mais, eles dizem que funciona como um psicodrama, uma catarse, que você realiza aquele ritual e você sai melhor, mas que não existe nada daquilo, que aquilo tudo é mentira. Assim como Deus não existe, o diabo não existe. A gente vai ver que essa ideia está muito equivocada da realidade. Em paralelo a isso, surge a bruxaria moderna, a famosa Wicca, fundada por Gardner, né? Então a gente tem as duas Wiccas tradicionais, a Gardneriana e a Alexandrina, por volta do ano de 1950. Quando que surge essa Wicca? Surge na Inglaterra. E por que por volta de 1950? Porque foi quando deixou de ser crime a bruxaria na Inglaterra. Até então era crime. E aí o que o Gardner tenta fazer? Desvincular a bruxaria da imagem do diabo, tá? E também a ideia de desvincular a ideia da bruxaria a fazer o mal. Então, faça tudo o que quiser sem a ninguém prejudicar. E vender essa ideia de não faz o mal. Os bruxos wiccanos pós-Gardneriano e Alexandrino, às vezes nem vinculados a essas tradições, principalmente no Brasil, levantaram essa bandeira: a bruxaria não se faz o mal, a bruxaria não tem o diabo, sendo que foi toda uma ideia de reconstrução de um conceito de uma religiosidade que era perseguida, e foi preciso eliminar a figura do diabo e a figura do mal. Sendo que você pegar os originais gardnerianos, do autor que fundou, e principalmente de Alexander, da tradição alexandrina, você vai ver que tem essa questão de não fazer o mal, não é bem assim, que são os autores brasileiros. Então tem a ideia da lei tríplice, né, de voltar 3 vezes o bem e o mal que a pessoa faz. Interessante que quando tem a iniciação, o ritual de iniciação, os 3 graus foram divulgados por Alexander na sua Bíblia, Bíblia das Bruxas. Tá? Tem um vídeo meu aqui no canal, no final vou deixar o link para essa videoaula, que eu revelei os 3 graus de iniciação na bruxaria. A ideia é que chega uma hora que você ganha esse poder do tríplice, o poder tríplice, e é dito: devolva 3 vezes o bem que te fazer e devolva o mal 3 vezes que te fazer. Então não tem essa ideia de que não faça o mal, devolva o mal. Devolver na mesma medida o bem e o mal. Na mesma medida não, 3 vezes mais. E como que você ganha esse poder 3 vezes mais? Se iniciando e realizando os rituais, principalmente os sabás. A gente vai falar um pouco dos sabás também. Já o satanismo tradicional, ele bebe da fonte da época da Inquisição, assim como a bruxaria tradicional também bebe dessa fonte. E nesse tempo da Inquisição, a vinculação da bruxa com o diabo, com o demônio, com Satã, com Lúcifer, as acusações das bruxarias surgem com essa ideia. A gente tem paganismo, cultos pagãos, celtas, greco-romanos, anteriores à Inquisição. A gente tem práticas de feitiçaria anteriores à Inquisição. Mas o termo bruxaria como cunhado, ele surge no tempo da Inquisição. E que tempo é esse?
Primeiramente, a Inquisição surge no fim da Idade Média. E o que é a Idade Média? A Idade Média ela começa por volta do ano 500. E qual é o marco que começa isso? A Idade Média é a famosa Idade das Trevas. O marco que começa isso é o fim do Império Romano. E a Europa cai numa situação, uma regressão da ciência, da cultura, e vive um período realmente negro da Inquisição, que não é um progresso. A gente tem o feudalismo, né? Aquela vida pacata, triste, sem progresso, sem perspectiva de mudança. E a Inquisição ela vai até o ano de 1821 e na Inquisição Espanhola, que foi a última a terminar na Espanha, 1834. Então a gente está falando do século XIX, é bem recente que acabou a Inquisição. Voltando à Idade Média, ela dura 1000 anos, começa no ano 500 com o fim do Império Romano e termina no ano 1500 com o renascimento e o início das grandes navegações, né? Coincide com a descoberta, a invasão, melhor dizendo, do Brasil com o fenômeno das grandes navegações. Voltam ao comércio, volta o renascimento à cultura clássica e tem a tecnologia das navegações e descobrindo novas terras. Aquilo já é o fomento para iniciar o capitalismo e tem o fim da Idade Média, tá? Só que a Inquisição perdura até 1834, se a gente pegar a Inquisição Espanhola. Então a gente está falando do século XIX, é bem recente. Nesse período inquisitorial, as bruxas eram perseguidas, mortas, torturadas e violentadas. E a ideia que se tinha era do malefício, mas a ideia da vinculação com o diabo, com o demônio, com Satã, com Lúcifer. E muito do que se tem hoje na bruxaria moderna, no paganismo, rejeitar o cristianismo, não é nada por conta de Jesus. Jesus era um cara bacana, mas por conta da igreja de Jesus, a igreja que matou, a igreja que queimou, a igreja que enforcou, a igreja que torturou, a igreja que estuprou em nome de Cristo, tá? Então, por isso que se tem essa oposição. E o satanismo tradicional, ele busca esse período em que se acreditava de fato no diabo. A minha concepção, eu que trabalho com o diabo, eu te digo, você não precisa acreditar no diabo, ele acredita em você, tá? Então tem essa desvinculação. E como era essa bruxaria? Como é? Então, naqueles tempos da Inquisição, a vida era muito monótona, muito pacata e tinha muita, tanto perseguição da igreja, uma perseguição e uma castração, uma perseguição à sexualidade, principalmente feminina, uma perseguição às mulheres, e também as doenças. A peste negra matou, eu não sei se foi 1/3 ou 2/3, acho que é 1/3 da Europa. A morte pela peste negra, que é a pulga do rato, né? Fora outras doenças, fora cólera, fora varíola. Então era um ambiente de muita doença, de muita morte. Higiene, era tudo, corpos eram deixados na porta das casas, esgoto não tinha, era tudo os dejetos a céu aberto. A pessoa fazia cocô e urinava e jogava na rua. Era uma sujeira, era uma doença, era uma tristeza. E a expectativa de vida, hoje a gente está aí na expectativa de vida 70, 75 anos, tem gente que chega a 80, 90. Naqueles tempos, expectativa de vida 30 anos. Se você chegasse a 40, você já estava sortudo, porque a vida era muito dura, muito sofrida, com muitas doenças, muitas privações, não tinha medicação. Então você pensa, não tinha anestesia, então você está com um ferimento, um problema na perna, você precisa operar a perna. Não tinha anestesia, às vezes amputar a perna. Então serrava sua perna, você acordado, sem anestesia nenhuma, é uma dor tremenda. Não se conheciam os micro-organismos. A gente só descobre as bactérias, os fungos, os microscópicos, os protozoários, os vírus mais para frente. O vírus não é relacionado ao microscópio óptico.
Mas esses micro-organismos, com a invenção do microscópio, se descobre a vida microbiana e se faz as associações. Antes se achava que era um tal de miasma que passava essas doenças, era uma força, era uma energia, sendo que era um micro-organismo. Então você operava a sua perna e tinha uma infecção brava, enchia de pus, essa infecção espalhava para o corpo todo, você morria. Então a taxa de morte era muito grande, não tinha antibiótico, não tinha anestesia, era uma vida sofrida, e a igreja perseguindo, a igreja castrando, aquela vida muito terrível, sem expectativa, sem felicidade. Então os sabás, a ida das bruxas às florestas em noites de lua cheia, era um momento de libertação, de sair daquela monotonia medieval, de sair daquela tristeza. Era um momento de catarse, e se faziam invocações ao diabo, e se tocavam tambores, e se faziam festas, dançavam nuas em frente à fogueira. Tem a ideia, eram festas dionisíacas, se bebia muito, usavam pós, usavam ervas com poderes alucinógenos. Daí a ideia da bruxa voando na vassoura, porque era o relato das bruxas. Ela falou, eu voei. Aí outras pessoas, eu vi voando. O que era esse voar? Porque a pessoa estava muito doida de droga, de ervas, de enteógenos. E ela tinha a sensação de estar voando nesses sabás. Então o sabá que eu considero, que eu pratico, são os sabás negros, os sabás desse momento. Com a bruxaria moderna, se estabelece 8 sabás. Temos os sabás menores nos 4 pontos de mudança do padrão do Sol: o solstício de verão, o solstício de inverno, o equinócio de outono, o equinócio de primavera, e os sabás maiores entre eles. Os sabás, como eram praticados no tempo da Inquisição, eram essas festas de libertação, de sexo desenfreado, dionisíaco. A gente fala de Dionísio e Baco. Baco e Dioniso, deus do vinho e das festas, de Baco vem bacanal, sexo em grupo. Então tinha muito essas coisas. Eu não tem nada a ver comigo isso. Eu sempre tive uma vida monogâmica, não curto esses relacionamento aberto, não curto suruba, nada disso. Só que naquele tempo, o que se tinha? Aquilo era um momento de se libertar, e eu não julgo de forma alguma, e nem julgo hoje quem faz isso, mas naquele tempo era a maneira de sair de todo aquele inferno, de todo aquele sofrimento. E quando se estabelece esse sabás com as relações do Sol, né, o solstício, o equinócio, trazendo a ideia ligada à natureza, a bruxa está ligada à natureza, sim, existiam esses sabás, sim, mas desvincula desse sabá negro, que era essa catarse, essa libertação nua, pelada na floresta, drogada, tá? Aos sons de tambores, evocando o diabo. Então, por exemplo, basicamente os solstícios e equinócios eram respeitados. Tinha um Beltane, tinha um Samhain, tinha, mas não era uma coisa tão rígida como estabelecida na bruxaria moderna de Gärtner. Então, eu pratiquei por muitos anos esses 8 sabás, como desenvolvido por Gärtner na bruxaria moderna, até um ponto que eu me desvinculei disso. Sabá para mim é quando eu estou diante dos deuses, eu estou diante dos espíritos, eu estou num ritual, eu estou ali no meu êxtase e meu ato de fé. Toda vez que eu alcanço essa transcendência, para mim é um sabá, e não vinculado mais a essa questão da natureza, mas é válido e é interessante quem o faça, tá? E nessa época tinha que se ter um codinome para o diabo, para essa força, porque era muito perseguido pela igreja. Então o diabo passou a ter vários nomes. Um dos mais icônicos é o Mestre Leonardo, pai da feitiçaria e reinante do sabá negro. Então, quando as bruxas falavam do Mestre Leonardo, o Mestre Leonardo apareceu no sabá. Nós, nesse sabá, não vimos o Mestre Leonardo. Quem era o Mestre Leonardo? Era um codinome para o diabo, tá? Interessante que muita gente que não é wicano, mas se considera bruxo, bebe um pouco desse fenômeno da bruxaria moderna, de desvincular a ideia do diabo, desvincular a ideia da maldade da bruxaria. Então a bruxaria não se faz mal, a bruxaria não está ligada ao diabo, e não sou wicano. Tá, mas você está influenciado por essa força. Então quando eu falo de satanismo tradicional, não tem como falar desvincular da bruxaria tradicional, porque parecem e são a mesma coisa, tá? Então o satanismo moderno de Lavey, que hoje tem várias críticas, na época dele mesmo, um grande
membro e discípulo dele, ele sai da igreja de Satã, funda o templo de Sete, o Michael Aquino, e com essa ideia de acreditar realmente nos anjos caídos, nos demônios, no diabo, como seres que existem na vida após a morte existente, e ele vem contrabalancear isso. Mas muita gente hoje que não sabe esses fundamentos todos, eu sou satanista e não acredito em Deus. Satanista que não acredita em Deus. Satanismo, ele acredita em Deus, mas ele se opõe a Deus, ele prefere o outro que tomou o lugar de Deus. Então, tem toda essa confusão. Então, falar que a bruxaria não se faz mal, que a bruxaria não está vinculada ao diabo, é uma burrice. Isso é por causa da bruxaria moderna, quando deixa de ser crime na Inglaterra em 1950 e tenta-se fazer uma nova roupagem. Se você estudar os autores clássicos, Gardner, Alexander, ou então até mesmo Janet Stuart Farrar, você vai entender de fato como são as coisas e como de fato é o Wicca. O problema é que no Brasil se formou uma comunidade, uma patota, que acham que sabem o que é o Wicca. Eu algumas vezes me deparei com alguns livros de autores nacionais, eu fiquei chocado, falei, isso que você está falando que é Wicca, isso que é bruxaria? Eu li Gerina, por exemplo, a feitiçaria moderna da Gerina, eu não lembro o sobrenome dela, rituais elaborados. Quando eu peguei o autor brasileiro, uma maçã, um mel e pronto, tá feito o sabá. Não tá feito. Você tem que abrir círculo mágico, você tem que abrir portal, tem que traçar pentagrama. Pentagrama da terra, pentagrama do fogo, pentagrama do ar, da água. Saber como se constrói um ritual, saber pronunciar os nomes de poder e todos os passos ritualísticos. Aí chega os autores nacionais, não, a bruxaria é paz e amor, não tem diabo, é o que o povo chama de Pink Wicca, né? A Wicca cor-de-rosa. E uma alternativa que o Gardner teve de desvincular o diabo é colocar no lugar o Deus chifrudo. A ideia do Deus da mata, com chifres de alce, teve chifre de boi e teve chifre de bode, a partir da evolução da sociedade. E esse Deus chifrudo, o Deus cornífero, ele é um Deus da floresta, ele é um Deus da caça, ele é consorte da deusa da caça, a Diana, ou então a Hecate. A Hecate não está tão vinculada à caça, mas a Diana sim, a deusa da lua, é o caçador que caça junto com a deusa selvagem, porque a bruxaria está ligada à floresta, está ligada à natureza, tá? E se faz todo esse movimento. Então, queria falar, ok, mestre Leonardo, basicamente é isso, gente. Então, não tem como falar de satanismo tradicional sem falar de bruxaria tradicional. E a ideia que o Gardner coloca, que é tudo força da consciência, é uma ideia errada. Por isso eu busco a tradição. Qual é a tradição? Estudar como eram os fenômenos na Inquisição, estudar relatos, estudar estudos acadêmicos, para você compreender de fato. Assim como a bruxaria. Então na bruxaria se faz sim o mal, tá? Se faz sim o bem também. E há o diabo, tá? Os wiccanos, os bruxos modernos, chamam de Deus chifrudo. Então tem algumas bruxarias, por exemplo, bruxaria natural que lida com a natureza, também ela trabalha. Tem o Deus chifrudo, consorte da deusa. Tem algumas loucuras, então fala que tudo é face da deusa. Existe... Primeiro tem alguns fenômenos. Ou é um Deus superior, ou é uma deusa superior, ou é um casal, o Deus e a deusa. Eles colocam como se todos os deuses, toda a história, toda a cultura de todos os povos, desde os egípcios, desde dos celtas, dos greco-romanos, dos africanos, subsaarianos, né, que o Egito também é na África, que tudo isso são faces dessa deusa, a deusa única, a deusa maior, e a próprio Deus é uma face da deusa, o Deus chifrudo. Alguns que querem um movimento feminista em que há uma deusa e não um Deus. Isso para mim também é um desserviço, que você acaba com toda a riqueza de um culto a uma divindade, seja ela masculina e feminina, e coloca ela como uma face de um Deus maior. Eu, como politeísta e panteísta, eu creio em todos os deuses em posição de igualdade. Eu não tenho um Deus e uma deusa acima. Quando eu rezo, eu não rezo para deusa, eu rezo para alguma deusa, para Hecate, para Isis, para Diana, para Perséfone, para Deméter, para Juno, para Hera, né? Então, é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês. Pessoal, estou retomando aqui agora
firme e forte aqui no YouTube, tá? Estamos com quase 8 mil inscritos. Deixe a sua inscrição no canal da Bruxaria Sem Dogmas. Tô aí há 10 anos com o nome Bruxaria Sem Dogmas para vocês, tá? O canal deve ter uns 6 anos, então quase com 8 mil inscritos. Deixe o comentário ajuda muito. Deixe o seu like, por favor. Eu vou fazer de tudo para amanhã gravar um próximo vídeo. Eu tô querendo gravar vídeos todos os dias, tá bom, pessoal? Esse é o papo que eu queria dizer com vocês. Muito obrigado a todos e todas. E lembre-se, você não precisa acreditar no diabo, o diabo acredita em você. Tá bom, pessoal? Ave Diana, Ave Lúcifer, Satanás é amor. Tchau, pessoal!